Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Dicas do Paulo. Este programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais e para dar dicas para a gente, o professor doutor Paulo, diretamente da USP, para o nosso podcast. Se você não sabe quem é o professor Paulo ou ainda não conhece ele, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer, além dele, toda a nossa equipe que produz o podcast Conceituados. Começando mais uma rodada do programa Dicas do Paulo, vamos trazer dicas incríveis sobre o mapeamento conceitual no programa de hoje. Iniciando nossas dicas, eu agradeço o professor a estar aqui presente em mais um programa. E iniciando já essa rodada de bate-papo, professor, como que a gente pode pensar no mapa conceitual como uma forma de modelar o conhecimento? Olá, Bruno. Quero primeiro dar as boas-vindas aos nossos ouvintes e agradeço a oportunidade de compartilhar mais algumas dicas a partir das experiências que eu tenho usando os mapas conceituais no meu dia a dia. Olha, a ideia de modelar o conhecimento, ela primeiro precisa ser bem explicada, né? Porque o que a maioria das pessoas fazem ao elaborar mapas mentais e mapas conceituais é representar o conhecimento. Então, eu diria que este é um primeiro movimento que todos nós fazemos. Eu vou colocar no papel, ou colocar na tela, melhor dizendo, aquilo que eu estou pensando sobre um determinado tema, né? O grande ponto é que, a partir disso que eu consegui colocar para fora, na tela ou no papel, eu posso modelar, eu posso deixar do jeito que eu quiser. Então, veja que aqui, Bruno, o alerta que a gente faz é que é muito diferente eu representar algo que eu entendi e trabalhar a partir do meu entendimento para deixar o conhecimento da forma que eu acho mais conveniente. Então, isso requer um alto grau de entendimento sobre o assunto e também de uma certa persistência no uso da técnica de mapeamento conceitual. Geralmente, a gente costuma dizer o seguinte: as pessoas que aprendem e dominam os princípios da técnica, a gente chama essas pessoas de bons mapeadores, né? E os bons mapeadores representam muito bem o conhecimento que eles têm. Agora, só os mapeadores excelentes conseguem, a partir dessas representações, fazer a modelagem do conhecimento, ou seja, eu vou trabalhando, eu vou lapidando, eu vou ajustando a representação de forma a ter o resultado que eu quero, que eu espero. Então, essa modelagem do conhecimento, o primeiro aspecto que eu quero destacar é que ela começa com a representação. Então, ela começa com aquele mapa, com as ideias que eu consegui externalizar, que eu consegui colocar para fora. Mas, num segundo momento, eu vou trabalhar este conteúdo para que ele fique do jeito mais apropriado para a finalidade que ele se destina. Então, eventualmente, eu estou criando coisas novas, por exemplo. Eu estou tendo ideias que às vezes as pessoas ainda não tiveram. Então, eu posso modelar ao invés de representar, porque essa é uma ideia nova que eu estou tendo. Então, como é que a gente faria nesse caso? Né? A ideia de representar uma ideia que eu estou tendo, ela aproxima essa representação muito da concepção de modelagem do conhecimento que a gente está compartilhando hoje aqui com os nossos ouvintes. Muito interessante esse comentário. E essa forma de enxergar os mapas como uma forma de modelar o conhecimento é muito interessante, pois abre uma perspectiva para a gente poder ver onde os mapas podem levar a gente. Agora, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. A consulta de bons mapas para ter ideias criativas devem ficar restritas à área mapeada? Bruno, eu acho que não. Eu acho que a gente pode até começar da discussão sobre a modelagem do conhecimento, né? A gente estava discutindo agora há pouco que é muito importante eu achar uma maneira eficaz e efetiva de comunicar, às vezes, ideias que eu estou tendo, ideias que são originais, né? Ideias que são minhas, mesmo que elas não sejam muito boas e que eu vá descobrir isso depois. Mas o meu primeiro desafio é achar uma forma clara de comunicá-la, por exemplo, usando os mapas conceituais. Então, assim, a consulta a bons mapas conceituais pode me estimular
tanto para desenvolver melhor o entendimento que eu tenho sobre o tema, e nesse caso, eu estou imaginando que eu estou vendo bons mapas de um tema que me interessa, né? Então, é claro que aí o conteúdo desses mapas esses conteúdos podem revelar relações, por exemplo, que eu ainda não havia percebido, e eu posso incluí-las de alguma maneira no meu próprio mapa. Agora, eu acho também que é importante a gente notar que, mesmo vendo mapas de conteúdos muito diferentes daqueles que me interessam, eu posso me beneficiar percebendo como que esses mapeadores utilizam a técnica de mapeamento conceitual, né? Então, é muito comum, por exemplo, mapas de áreas muito distintas, né? Por exemplo, os mapeadores usarem as cores, as formas visuais, né? As formas das caixas dos conceitos. Quer dizer, existe uma infinidade de possibilidades para você trabalhar visualmente o mapa conceitual. Então, eu acho que a gente, para criar, né, bons mapas conceituais a partir de modelos que a gente já vê por aí, bons mapas que os outros me mostram, a gente se beneficia duplamente, né? Primeiro, no nível do conteúdo, porque eu posso aproveitar boas ideias de outras pessoas que eu ainda não tinha percebido, mas também com relação à forma, ou seja, estratégias de apresentação dos mapas conceituais da forma mais eficiente possível. Então, eu acho que há essas duas vantagens quando a gente consulta bons mapas para criar os nossos próprios mapas conceituais. Com certeza, professor. Essa dica de a gente não ficar preso à área mapeada ou ao tema que a gente domina é muito interessante, pois muitas vezes as grandes ideias ou insights positivos para a construção dos nossos mapas, elas vêm de temas completamente distantes do nosso. Então, esse contato com outras formas de mapeamento é muito importante para a gente ampliar o nosso repertório como mapeador. Agora, comentando, professor, sobre a pergunta: qual é o tema do meu mapa? Quando a gente faz essa pergunta, ela deve ser direcionada para quem? Para o público-alvo do mapa? Eu acho, Bruno, que essa pergunta, qual é o tema do meu mapa, ela é feita sobretudo para o mapeador, né? Porque muitas vezes, né, a gente está aqui discutindo muito, né, nesse episódio a questão de modelar o conhecimento e de ter ideias criativas. E aí o que acaba acontecendo, né? A nossa criatividade, ela é muito grande. Então eu começo a representar conceitos de um determinado tema e às vezes até por um impulso criativo eu mudo de tema sem perceber. Então, no final das contas, o que eu vou ter é um mapa às vezes muito grande que fala um pouco sobre várias coisas. Ele é muito superficial, ainda que ele relacione muitas coisas, né? Então, se eu olhar para um mapa desse e me perguntar, mas qual é o tema que eu quero representar aqui, talvez eu não saiba responder. E este é um sinal de que esse mapa talvez ainda não esteja pronto, né? Por quê? Porque ele não tem uma pergunta focal definida, né? Então, a ideia é que a gente sempre, né, tenha um mapa conceitual para responder uma pergunta focal. Esta pergunta focal é que vai dizer qual é o tema do meu mapa. E é claro que se eu tenho a pergunta focal declarada no mapa, isso ajuda demais todos aqueles que foram ler o meu mapa para entender exatamente o que eu quero representar. Então, é uma maneira que essa ideia do tema do mapa e da pergunta focal é talvez uma estratégia para a gente não deixar a criatividade fluir livremente, porque toda vez que isso acontece, a gente vai acabar misturando vários temas e a gente vai chegar num mapa bem grande, e eu costumo dizer isso, né, Bruno? Esse mapa grande, ele é muito bom para o mapeador, mas esse mapa grande, que só o mapeador consegue entender, ele não vai ser útil para comunicar nada a ninguém. Justamente porque ele ainda reflete um pouco da bagunça criativa que está dentro da cabeça do mapeador. Ah, gostei dessa dica. Acredito que ela fechou com chave de ouro esse episódio de hoje. Como a gente pode representar os nossos mapas de uma maneira mais clara e objetiva para quem é o nosso público-alvo dos mapas. Então, a gente fazer essa pergunta, como o senhor disse, para nós mesmos é essencial para um bom mapa. Professor Paulo, muito obrigado pelas dicas de hoje. Agora só resta a todos nós praticar. Nos vemos em mais um episódio do Dicas do Paulo. Tchau, tchau, até mais. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais.
e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.